brasileiros, né? E o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães tem experimentado uma tecnologia que é alguma coisa parecida com essa amostra científica das estatísticas. O Marcos Pimenta, que já é bem conhecido da gente, e o Marcos Henrique desenvolveram uma técnica para amostragem dentro do cafeeiro das doenças e pragas. Foi feito um trabalho aqui no SEC Cerrado, o Centro de Excelência do Café do Cerrado aqui em Patrocínio, nessa última quinta e sexta-feira, e nós achamos um trabalho realmente que é um achado e uma lógica muito grande. Sistemas de coleta de folhas, que é feito atualmente para colheita das doenças, para amostragem de doenças, que tem um pragueiro que vai para o campo, que identifica essas pragas. É um método que já tem que ser repensado no meu modo de ver, porque vocês podem ver e acompanhar aí os vídeos que fizemos nesses 2 dias aqui, porque esse novo sistema agora ele chega a ser praticamente científico e ele dá realmente uma amostragem muito forte do que realmente está acontecendo na lavoura em termos de pragas e doenças. Marcos, eu falando muito, o meu entusiasmo, mas é já para passar para o pessoal que está assistindo, está acompanhando a entrevista, desse sistema. Como que surgiu esse sistema aí? E como que apareceu a ideia desse sistema de monitorização de pragas e doenças? Bom, Antônio, tudo surgiu de uma grande necessidade nossa no oeste da Bahia, devido à grande pressão de pragas, em especial o bicho mineiro, e doenças, que a gente, através do método usual de coleta de folhas, a gente não estava conseguindo ter sucesso no controle de pragas e doenças do cafeeiro. Isso aconteceu quando o Marcos Henrique me procurou. Ele já há um tempo já trabalhava com um sistema de controle de pragas e doenças georreferenciado em culturas de milho, soja e algodão. E me procurou através de uma demanda de alguns clientes nossos de assessoria que já utilizavam esse sistema utilizado pelo Marcos Henrique, para a gente tentar adequar esse sistema para café. E a gente, desde 2006 para cá, a gente vem tentando adequar, ajustar, correlacionar com o método usual de identificação de pragas e doenças. E a gente verificou o seguinte, que a gente passou a ter mais eficiência, tá, nesse método nosso em relação ao outro método. E por ser georreferenciado, não, como a gente diz aqui no treinamento que a gente deu, você tem como ver onde o monitor passou na área, tá? Não deixando buraco, áreas de possíveis reinfestações, né? Por exemplo, acontece de aplicações mal feitas, de algumas linhas de café ficar sem aplicação do inseticida ou um fungicida, e essas áreas acaba virando foco de infestação. Através do GPS, você acompanha o caminhamento do monitor e você vai monitorando isso, né, no dia a dia. A pessoa vai a campo, monitora e você rastreia isso no computador, na chegada no escritório, e passou a ter muito sucesso, tá? As intervenções elas são feitas mais cedo, os produtos utilizados são classe toxicológica baixa, doses menores, acabou a apaga-fogo, aquela questão de ter incidência de praga na área e com isso você intervir depois, né? Você tem mais controle da área, né? Outra coisa, o monitoramento de pragas, tem muita gente que teme aquilo, que você acaba ficando na mão de uma pessoa, tomando conta do seu negócio, de muito valor, e você não tem como controlar essa pessoa. Através desse método nosso, tem como você controlar o caminhamento dela e saber por onde ela passou. Então o risco de deixar o seu negócio na mão desse monitor de praga, acabou sendo menor. E eu creio que o sucesso desse método nosso, já desses 5 anos de uso, foi através, eu creio que seja isso, sabe, Antônio? Da gente estar monitorando ele, evitando essas falhas de monitoramento e abaixando muito os níveis de praga e doença nas lavouras. Tem casos de clientes nossos na Bahia que a gente chega a ter economia no uso de defensivo na casa de 40%. Eu creio que é um custo muito significativo, né? E já tem usuários desse sistema nosso aqui na região,
né? Na região de Patrocínio, tem na região de Patos, na região do sul de Minas, Águas da Prata, ali perto de Poços de Caldas, né? Já é São Paulo. Enfim, a tecnologia está sendo divulgada. E eu creio que a partir dessa oportunidade que a gente teve aqui, através da Fundacer, em Patrocínio, foi um espaço muito bom dado para a gente difundir isso. E eu creio que isso aí veio para ficar. Porque já há um tempo a gente precisava de uma reformulação nesse manejo de praga e doença do cafeeiro. As coisas evoluíram, os cafés passaram a produzir mais, né? Foi usado mais tecnologia em nutrição, mais tecnologia em pós-colheita, em fisiologia, em solo, e com isso eu creio também que as pragas e doenças também, elas sofreram uma dinâmica ao longo do tempo, né? Estamos aí falando aí, algumas palestras, alguns treinamentos têm participado aí, dessa questão de aquecimento global, influência do clima, e com isso a dinâmica dessas pragas e doenças mudaram. E por isso a gente viu necessidade, o Marcos Henrique, de a gente reformular esse sistema, e com isso a gente está tendo muito sucesso. E a gente está divulgando isso aqui, essa tecnologia para os produtores e colegas técnicos aqui da região do Cerrado Mineiro. A cafeicultura de precisão, o monitoramento, a técnica de monitoramento que vocês desenvolveram seria uma técnica de monitoramento de pragas e doenças para agricultura de precisão, para cafeicultura de precisão? Eu creio que sim. Que sim, porque ela vem bem encaixar nos moldes hoje que está caminhando a cafeicultura, fazendo um paralelo com outras culturas de grande expressão no país, como algodão, milho e soja, que já o pessoal utiliza a agricultura de precisão há um bom tempo, tá? E a cafeicultura, ela precisa caminhar também a passos largos nessa direção, e a agricultura de precisão no monitoramento, ela torna-se necessária. A gente tem que ter mais precisão nas tomadas de decisão, de entrar ou não nas intervenções de controle, né? E saber a eficiência, quanto que tem isso na área, a gente parar com o achismo, sabe? Parar de ficar na mão de uma pessoa, ou daquela questão do monitoramento feito do carro, que a pessoa passa de carro, dá uma olhada na lavoura e acha tudo bem ocorrendo lá dentro, sabe? Eu acho que veio para ficar essa tecnologia, e ela se encaixa sim dentro da agricultura de precisão. Vamos falar com o Marcos Henrique. Marcos Henrique, vamos trocar de lugar aqui com coisa. Marcos, nós estamos falando do resultado, mas ainda não falamos como funciona. Como funciona essa técnica inovadora de vocês? Bom, o funcionamento ele é bem simples, ele é feito para ser simples. Os usuários, né, são pessoas do campo, são monitores de campo. Então, um pessoal que precisa de uma linguagem simples para poder trabalhar, precisa de uma ferramenta simples. Então o princípio foi desenvolver algo que eles conseguissem usar sem dificuldade. Como o Marcos disse, a gente usa o GPS, Sistema de Posicionamento Global, para georreferenciar as áreas. Então o talhão, o lote ou o pivô, a quadra em que vai ser monitorada, ela é georreferenciada, é feito um mapa dela, esse mapa é feito. Depois desse mapa ser feito, ele é descarregado num computador, num desktop, num notebook, né? E ele vai compor um banco de informações do georreferenciamento daquela fazenda, onde você vai ter todos os talhões daquela fazenda. Em seguida, a gente instala um software que vai fazer o reconhecimento do GPS e um conjunto de planilhamento que vai fazer o cálculo das infestações das pragas. Tá bom. Passada essa etapa, a gente vai fazer o treinamento do monitor. Então o monitor vai aprender a mexer com o aparelho GPS, aprender a tirar ponto, aprender a andar, fazer o tracking, que é a trilha, aprender a marcar a área, fazer cálculo de área. Ele aprende todas as funções do aparelho. Em seguida, ele vai trabalhar com uma planilha. Pode ser uma prancheta de mão, ou até em alguns casos a gente já chegou a trabalhar com os PDAs, né, mais conhecidos como Palm. Palm, o pessoal vulgariza falando muito Palm Top, né, que são os palms, os computadores de mão, né. Então esse planilhamento ele pode ser feito também dentro de um Palm ou dentro de um PDA. Então ele vai usar ou esse Palm ou vai usar uma planilha. A gente prefere hoje, a gente tem trabalhado mais com a planilha, com papel, por uma questão de rapidez e mobilidade no campo. As nossas áreas no oeste são áreas grandes, apesar da cafeicultura lá não ter muita expressão, mas está na mão de poucos produtores, então são fazendas grandes. Então ele leva uma planilha e leva o GPS, ele vai fazer o levantamento. Em cada ponto que ele para, ele vai amostrar a planta como é amostrado em outras culturas, como é amostrado na soja, como é amostrado no algodão. Ele encontrou, o GPS determina o ponto para ele parou ali, ou seja, ele não é tendencioso. Ele está fazendo um levantamento ao acaso, porque o GPS está escolhendo o ponto para ele, não ele. Então não tem aquilo do monitor que quer escolher aquela planta que está mais atacada, aquela planta que está sadia. Ele não influencia. O GPS escolheu o ponto, uma vez ele vai parar e vai fazer o levantamento ali. Mas uma vez que o ponto já foi determinado pelo aparelho de posicionamento, aquela planta, aquele conjunto de duas plantas que ele está em frente a elas, ele tem que ser todo monitorado.
como é feito em outras culturas. Então ele vai vasculhar, né, ele tem um processo, a gente criou ao longo desses anos uma metodologia em qual praga se começa a monitorar, depois evolui para qual fase de vida. Você tem que entender uma praga complexa hoje como o bicho mineiro, que é a principal inseto praga da cultura, né, que é um inseto de 4 fases de vidas, e que você vai ter ele lá como larva na folha, vai ter ele descendo depois fazendo pulpa, depois vai ter ele como adulto. Então você faz um monitoramento de todas as fases de vida dele. A gente monitora ácaro, monitora cochonilha, monitora lagartas que desfolham, broca, ferrugem, entrando na parte de doenças, a ferrugem, a cercóspora. Então ele no campo ele vai fazer uma varredura de todo o que ele encontra ali, deficiências nutricionais, defeitos físicos e mecânicos. Então o status da lavoura naquele momento, representado por aquele ponto. E aí sim, depois que ele termina aquele ponto, o GPS vai direcionar ele para o próximo ponto. O GPS, na verdade, ele faz uma distribuição para que o seu monitoramento seja representativo. E que no final do seu levantamento, aquelas poucas plantas que você levantou dentro daquele talhão, elas representem a realidade da sua área. Então aquele universo de amostragem pequeno seu, ele vai representar a realidade do que está acontecendo no talhão. Então a gente para de ter aquele negócio de folha coletada, que é o método usual. A gente não tem, mais uma vez a gente fala nada contra o método, mas a gente acredita que não atende mais à necessidade nossa de uma cafeicultura dinâmica, com uma voracidade de pragas muito grande. Então ele não sai daquele método de coleta de folha e vai para ele sai de um levantamento que era subjetivo e passa a ser mais intuitivo. Ele te traz mais informações do que está acontecendo dentro da lavoura. E com esse aporte de informações maior e com um nível, uma porcentagem de plantas infestadas, não mais folhas, mas quanto daquela praga está disseminada dentro da minha área, nós vamos ter condição de tomar uma decisão. Então você passa a ter um número, uma porcentagem, uma infestação, uma pressão daquela praga, e toda a decisão da consultoria, do manejo químico que for feito ali depois, ele vai ser baseado nesse nível de infestação. Não é um número engessado, cada fazenda vai ter um nível de controle de acordo com a resposta, a capacidade de cada fazenda tomar uma decisão em cima daquela informação que foi trazida do campo pelo monitor. Então, basicamente, isso é um sistema de coleta, de vistoria a campo e depois análise e interpretação dos dados no escritório. É isso aí. A grande diferença da técnica é que, ao invés de se pegar 2, 3 pares de folhas aleatório da planta, ao se determinar a planta, se vistoria integralmente a planta de cima e embaixo, 2 plantas, uma varredura total da planta, como que ela está em termos fisiológicos, em termos de pragas, de doença, outros aspectos de nutricional, erva daninha, plantas invasoras. Então faz uma análise geral ali, e isso depois de forma estatística vai ser juntado os dados de todo o talhão. Aí a pessoa tem uma noção exata do monitoramento. Para vocês terem uma ideia, aqui no Centro de Excelência, a fazenda da Epamig, a fazenda experimental da Epamig, nós temos uma área aqui, a área que foi feito o treinamento pessoal. Essa área não tem tratamento. Então, uma área que estava bem infestada. Foi feito as 2 avaliações por 2 grupos. O grupo que ficou fazendo a tradicional deu 0 de infestação de broca. Já no método deles foi 33%. 42%. E eu tenho prova, tenho fotos da broca, que a broca estava presente. E na forma tradicional ela não apareceu. Então é uma forma científica de se fazer o monitoramento de pragas. É uma coisa que realmente eu acho que é um retrato real da realidade da lavoura. Diga-se, Antônio, que é 42% de plantas atacadas. E da mesma forma, na coleta de frutos, foi feito como método usual de coleta de fruto aleatória na área, onde se coletou 250 frutos, tá? Por hectare, totalizando isso. 500 frutos em 2 hectares. 500 frutos em 2 hectares. Tá? Eu creio que é bem significativa essa quantidade para 2 hectares. Né? E aí deu um percentual de 42% de broca no levantamento georreferenciado, e no levantamento usual deu 0%. Já a ferrugem, a gente via visualmente que tinha ferrugem na área, sem monitorar, só de olhar você via. No levantamento do método usual deu 5%.
Teve outro grupo, foram 2 grupos, o outro deu 3%. No método nosso, chegou a dar quanto? 60% contra 50 e poucos por cento. São 2 grupos. Foram 4 grupos no total. Então, 2 grupos deu os 50% de plantas atacadas e o outro 62% de plantas atacadas, no nosso método georreferenciado. E no outro método de coleta de folha ao acaso, um deu 5% e o outro deu 7%. Tá? O pessoal foi muito interessante por fazer esse paralelo com os presentes, porque eles puderam ver o seguinte, que eles não queiram seguir esse método nosso do Janos GPS, como teve pequenos produtores aqui no evento, mas eles saíram satisfeitos que viram a necessidade de eles reformularem a questão do método de coleta de informação a campo. Eles viram que o método de coleta usual hoje não retrata a realidade do campo deles atualmente. E com isso eles têm prejuízo, têm desfolha, têm perda de fruto, né? E no preço que está café, o mercado hoje não permite erro, né? Então prejuízo não só agora, como em qualquer fase, o negócio não pode ir mal, o negócio tem que ir muito bem. E eu creio que essa ferramenta nossa, ela ajuda muito na gestão da propriedade. Duas colocações. Uma que o Marcos colocou, para se encontrar folha atacada de ferrugem, a planta já tem que estar infestada e bem infestada. No método de vocês já pega o problema no início. Outra colocação, você falou que são grandes fazendas do Oeste Baiano, são grandes propriedades, mas essa tecnologia, essa nova técnica de vocês só aplica só para grandes propriedades? Ou pequeno proprietário também pode, talvez ele mesmo fazer esse levantamento? Como que funciona isso aí? Sim, realmente ele foi desenvolvido, o sistema foi desenvolvido em grandes propriedades de café, em unidades de pivô central, onde a gente tem uma condição adversa, numa cafeicultura do Oeste Baiano, em que a planta vegeta o ano inteiro, então você tem uma pressão de pragas como bicho mineiro e ferrugem, acreditamos nós, muito mais alto, quer dizer, mais alto do que em outras regiões. Então isso foi um laboratório, isso serviu para a gente para desenvolver. Mas esse sistema também se encaixa muito bem para pequenas propriedades. A gente fez um teste hoje aqui numa área de 2 hectares. Então você tem agricultura familiar aí de pessoas que têm 1 hectare, 2 hectares, 3, até 5 hectares. Vamos dizer assim, estaria classificado como agricultura familiar. E o pessoal que estava participando aqui entendeu que às vezes se ele não que ele precisasse, não que fosse tão necessário ele usar o GPS, mas mesmo sem o GPS ele conseguiria aproveitar o nosso método de fazer um levantamento e ter um número na mão. Então eles saíram daqui e muitos ainda falavam, poxa, a gente não sabia como falar, não sabia identificar a ferrugem, diferenciar uma ferrugem de um ácaro plano, um ácaro da mancha anular. Então muitos deles saíram daqui sabendo pelo menos fazer uma identificação a diagnóstico de campo, tanto a parte de pragas e doenças. E com certeza, se ele não aproveitar, e não aproveitando a parte do georreferenciamento, a parte do método de visita a campo, vistoria, geração dos dados, isso aí sim ele vai conseguir aproveitar numa propriedade pequena. A gente via, Antônio, só complementando as palavras do colega Marcos Henrique, a gente vê a campo, sabe, a gente trabalha com assessoria em diferentes fazendas. Eu creio que há uma grande necessidade de investimento em capacitação do pessoal de campo em reconhecimento de pragas e doenças do cafeiro. Porque a gente vê muito hoje em dia o pessoal fazendo treinamento, né? Colegas entomologistas fazendo treinamentos a campo e da mesma forma pouco treinamento em reconhecimento de doenças a campo. Sabe? A gente vê muito pessoal diagnosticando doenças como cercóspora, achando que é mancha areolada, e lesões que é mancha areolada, o pessoal achando que é cercóspora, né? Uma coisa é fungo, a outra é bactéria. O produto que controla uma não controla a outra, né? Outra questão que ainda há confusão que a gente percebe aqui é o reconhecimento, por exemplo, de lesões de ácaro da mancha anular para ferrugem. Muita gente acha que ácaro da mancha anular, ou popularmente conhecido como leprose, é uma ferrugem incubada, né? E não trata isso aí. Nessa época agora, você vê muito ataque de ácaro da mancha anular ou da leprose no fruto, né? Lesionando muito e causando muita entrada de cercóspora, antracnose no fruto, né? Fazendo o fruto amadurecer fora da época e com isso afetando muito a produção, que o fruto cai, e a qualidade, né? Além de identificação correta de pragas também, né? Mas o que é mais fato que a gente vê no treinamento, a gente viu no dia a dia da gente, é reconhecimento de doenças, sabe? Há de se investir muito em reconhecimento a campo para se ter sucesso, tá? Não só nisso aí, mas como no bate-papo, no final do nosso treinamento, a gente falou muito sobre também tecnologia de aplicação, sabe? Tem que se investir em tecnologia de aplicação, porque não basta usar um produto bom na hora certa, mas não aplicar da forma correta.
Tá. Também pensando agora no final, uma coisa também que pode haver são profissionais que treinem, façam esse treinamento de vocês, adquiram o sistema de vocês, que daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando para o pessoal, e se transforme num consultor de monitoramento de pragas avulso. Pequeno, aqui no Cerrado tem muita lavoura de 100, 50 hectares, várias, talvez o cara pode ter isso aí como uma profissão, né? Com certeza. Tem um kit e coisa. O pessoal lançou um kit, Monitora Café, sistema de monitoramento georreferenciado de desenvolvimento para a cultura do café, pragas, doenças, plantas invasoras, inimigos naturais, deficiências nutricionais, distúrbios físicos e mecânicos. De solo e folhas já referenciado. Isso. É um kit que o pessoal da Agrobios, assessoria do Marcos Pimenta e do Marcos Henrique, que estão lançando. O pessoal pode adquirir esse sistema que vai levar. Aqui tem um kit que vai levar. Que você vai levar para sua lavoura e através dele você vai ter uma consultoria do pessoal para coisar. O que tem nesse kit? O Marcos, quem explica? Você? Posso falar? Explica pra gente o que tem nesse kit, Marcos. Bom, bem, esse kit depois, acho que é bom a gente comentar que não é algo que a gente está lançando da noite pro dia no mercado, que isso aqui é um trabalho dentro desse box aqui, dessa pequena caixa aqui, vão quase 6 anos aí de trabalho nosso só em cima desse sistema de monitoramento. Então a gente já levou anos, um pouco tempo aí, uma quantidade de anos aí para poder estar colocando isso aqui no mercado. Então dentro desse kit aqui você vai levar um aparelho receptor de sinal GPS, ou seja, um GPS hoje no mercado um dos melhores, com custo acessível, né, para se fazer esse monitoramento de praga. É um Garmin Etrex Vista H, de alta sensibilidade H, porque ele é sensível, consegue pegar sinal em lugares fechados. Você vai levar o software, né, que descarrega o GPS, que faz o gerenciamento dos mapas da fazenda, e você vai levar também todo o sistema em que você descarrega as informações e para poder gerar os relatórios com as infestações, né? Todos esses sistemas vão dentro de um pendrive e aqui dentro junto vai o GPS. Junto vão manuais de instruções te ensinando como fazer. Fora que quando você adquire, você tem um canal de contato com a gente também, e a gente de uma forma online também está prestando uma assessoria, prestando um suporte técnico de instalação, de dúvidas, e também a propriedade que adquire pode também estar contactando com a gente, né, e está agendando um treinamento, né, fazendo um agendamento prévio com a gente para que a gente faça o treinamento da sua equipe para que ela possa estar apta a usar esse sistema. Então a ideia nossa, depois de alguns anos aí fazendo esse teste, 6 anos, quase 6 anos aí trabalhando com essa ferramenta, agora é trazer ela, né, para toda a cafeicultura nacional. A gente traz com um trabalho muito sério, né, um trabalho de muito esforço, um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, não é um modismo, não é um trabalho sério, feito realmente em propriedades. A gente queria até aqui agradecer, porque isso aqui é um sonho nosso que só foi possível ser realizado por causa da colaboração de fazendas, né, de proprietários lá do Oeste que cederam espaço, acreditaram no início da ferramenta. A gente não poderia deixar de citar aqui o Grupo Agrifirma, né, que hoje é gerenciado, né, pelo Rodrigo Rodrigues, um grande colega, grande amigo nosso, né, e a Fazenda Zution. Especial na pessoa da colega agrônoma, a senhora Zirlene Pinheiro, que foi uma pessoa que foi ela que se tem esse sistema, graças a ela, que ela foi a mentora, ela que nos procurou e pediu que a gente adequasse isso aí, o sistema de monitoramento para a cultura do café, porque ela tem uma área boa de café, plantado lá no oeste da Bahia, que a gente assessora já há próximo de 6 anos. Então, se não fosse a Zirlene, a gente não teria isso aqui. Um agradecimento a Zirlene por ter nos apoiado, não só ela, como o Marco falou agora há pouco, o Grupo Agrifirma, né, e representando a Campo Aberto, a pessoa lá, não só do Rodrigo, mas do gerente de Campo Olímpio, que no dia a dia foi uma pessoa que somou muito nesse processo nosso de adequação do sistema de coleta de folha ao acaso para o sistema georreferenciado. É isso aí. Então a gente agradece é importante até no fim a gente estar agradecendo realmente essas pessoas que foram quem esteve com a gente no dia a dia, acreditou no início, como foi muito difícil, né, trazer uma ideia que veio de outra cultura que era tão desacreditado, porque a maioria esmagadora das pessoas trabalhavam com o método usual. Então agora a gente está começando a expandir para o país, porque a gente acredita que esse método aqui tem dado resultado, e a gente acredita que ele vai dar resultado na cafeicultura do Cerrado, tanto de Minas, tanto do estado de São Paulo, como em todo o país. Como que a pessoa pode entrar em contato com vocês, saber mais? Tem site, tem telefone? Qual que é o meio de contato?
Tá, o contato é o seguinte, a gente tem o site de consultoria, de assessoria do Marcos Pimenta, né? MAP Menezes, Menezes com Z, ES, né? MAP Menezes, que é a abreviação de Marcos Antônio Pimenta Menezes, mapmenezes@mapmenezes.com.br, e pelos e-mails marcos.agrobios@gmail.com e mapmenezes@mapmenezes.com.br. Os nossos contatos aí, né? Telefone celular é do Marcos Pimenta 77 91 16 1907, né? Lembrando que o DDD é 77, e o meu telefone 77 9142 4728. Também a gente tem o telefone do escritório, né, onde funciona a Agrobios, que é a nossa empresa de assessoria, que é 77 3628 3746, ou no 3628 2452. É isso. Mais alguma coisa, Marcos? Não somente, Antônio, a gente queria agradecer na oportunidade, na sua pessoa, a revista Cafeicultura, todo o apoio que você tem nos dado, não somente aqui nesse evento, como em outros eventos que a gente teve a oportunidade de encontrar, tá? Você que faz esse trabalho excepcional, esse trabalho esplêndido aí, de levar as pessoas do outro lado, de conhecimento deles, todo o trabalho feito na cafeicultura a nível nacional. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Eu tenho só a agradecer também eu quero agradecer ao meu colega que durante esses anos aí tem acreditado também no meu trabalho, né? Minha história com cafeicultura, eu não tenho a janela de tempo que Marcos Pimenta tem, né? Minha cultura, trabalhava até então com a cultura do algodão e soja, hoje ainda trabalho. Então agradecer ao colega aí que apostou, investiu, já está aí minha caminhada pequena de 5 anos na cafeicultura, mas estou aí com um grande amigo e a gente tem feito um trabalho. Fico muito feliz por Deus ter abençoado a minha vida e colocado um colega, né, junto comigo, para poder estar desenvolvendo um trabalho tão nobre quanto esse que a gente acredita que a gente está fazendo. Além de números e cifras, né, nossa intenção aqui, a satisfação nossa maior é como aconteceu hoje, né, ver pessoas falando que aprenderam tanto quanto aprenderam nas universidades, e produtores saindo aqui falando que aprenderam a identificar coisas que eles não sabiam identificar em campo. Então fica aí agradecimento ao meu colega que proporcionou aí nessa caminhada aí eu estar passando, eu estar vivendo por essas ocasiões aí, essas oportunidades que eu estou tendo. Daqui vocês vão para Araxá e Paranaíba. Tem datas lá? E é aberto, público, quem queira participar, ainda é possível? A gente está indo segunda-feira para Araxá, fica lá também 2 dias, né? E segunda e terça, e quarta e quinta vai para o Carmo Paranaíba. Eu creio que o pessoal, quiser participar desse nosso treinamento, que faça contato, por favor, com o pessoal da Fundacer, né, na pessoa do Juliano, do Petrônio, do Fernando, e tenta fazer inscrição prévia com eles, que será um prazer tê-los conosco, para a gente trocar ideias, vivências, na segunda e terça em Araxá, ou quarta e quinta em Carmo do Paranaíba. Ok, lembrando que a gente esteve aqui cobrindo o evento para a comunidade manejo do Piabrus, a comunidade do Sejão, também para o site Revista Cafeicultura. Vocês podem encontrar as palestras do Marcos e do Marcos Henrique, do Marcos Pimenta, sobre manejo integrado de pragas e doenças. Também podem ver o campo, o pessoal ontem, o treinamento de marcação de GPS e hoje a identificação de pragas e doenças. Nós fizemos a gravação de uma série completa, você vai ver exatamente como funciona no campo. Chegou no GPS, o GPS determinou o ponto, a menina foi lendo a escala das pragas e doenças que iam sendo coisadas, e o pessoal foi identificando. Tem essa série todinha no YouTube, tá aí, você pode procurar. Tem mais uma palestra agora à tarde muito boa que o pessoal fez sobre tecnologia de aplicação, que eu achei fantástico, que é um problema, é um gargalo sério que a cafeicultura tem, que é a aplicação de defensivos via pulverização, porque nós sabemos que os nossos pulverizadores não são da cafeicultura, são adaptados da laranja e aí vai, só que ainda temos mais o problema da condução também, né? Que o pessoal não troca bico, deixa desregulado, aperta muito a pulverização. Então, como se diz, o produtor gasta caro e não tem bem o resultado que precisaria. Uma coisa interessante que eu ouvi vocês falando, com relação à assessoria de vocês. Vocês têm um trabalho de monitoração
das máquinas agrícolas no campo, o trabalho que ela faz, e depois isso vai via Bluetooth para um sistema de controle? Como funciona? Ah, sim, sim. Isso é um trabalho que a gente tem desenvolvido e a pedido dos nossos clientes, né? A gente tem clientes aí que estão preocupados cada vez mais, né? Acho que não só os nossos clientes do Oeste, mas acho que os produtores de café aqui do Cerrado, de algodão e soja de Goiás e Mato Grosso, que é o custo operacional das máquinas. Então o que é esse trabalho? Né? Nós trabalhamos com outro dispositivo, rastreador GPS, e ele fica na máquina, ele fica no trator. Né? Diferentemente do orímetro do trator, que ele funciona, o orímetro do trator, você ligou o trator, ele já está funcionando, já está contando horas, independentemente se a máquina está parada ou se ela está trabalhando, independentemente se ela está se deslocando para o talhão ou para o pivô, ou se ela já está lá dentro trabalhando. Mas o GPS não, esse rastreador ele consegue trabalhar o tempo todo, ele está captando tanto movimento quanto o tempo parado. Então no final do dia, o trator volta e ele não precisa nem tirar esse dispositivo e levar para o escritório, né? Ele passa perto do escritório, na oficina mesmo, e já por Bluetooth ele já envia essas informações do trabalho dele para um computador que pode estar ali no almoxarifado, na oficina ou próximo da balança, e um software específico vai ler essas informações e vai te dar informações como tempo parado, tempo realmente de movimento, que velocidade que ele andou, na velocidade que ele andou, qual foi a média, quanto tempo que ele gastou. E essa informação de tempo parado, tempo e movimento, ela é fundamental porque ela vai ser lançada em um conjunto de cálculos onde você vai extrair o rendimento dessa máquina. A gente fez já um trabalho em que no início, quando o operador não tinha conhecimento de que estava sendo rastreado, a gente chegamos a medir rendimento de 42%, 43%, e aí após o operador saber que estava sendo rastreado e ser avisado que ele estava sendo, que aquele dispositivo ia servir para medir o rendimento da máquina, esse rendimento passou para 60%, 70%, né, prolongando aí compras de diesel, desgaste de máquina e rendimento do trabalho. Então é o próximo projeto nosso, né? A gente está aí ainda fazendo como esse sistema que levou 5 anos aí para a gente colocar a campo. Esse de máquinas não vai levar tanto tempo assim, porque a gente já domina bem essa tecnologia, né? A gente tem trabalhado cada dia mais nele para logo estar com ele pronto aí no mercado. Praticamente ele já está pronto, já está rodando, já está funcionando, né? Mas a gente já está agora, depois desse projeto aqui começar a desenvolver mais esse sistema aí. Então logo ele também já vai estar disponível no mercado. E o pessoal também dá consultoria nas fazendas. Então, tá aí. Marcos Antônio Pimenta, MAP, menezes.com.br. Entra, vê os contatos, qualquer informação, eles podem estar e estão dispostos. Muito obrigado e encerramos aqui a cobertura aqui no SEC. Muito obrigado.